Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo do canal e caramba, eu tô muito empolgado para trabalhar aqui, trazendo conteúdo sobre literatura, sobre poemas meus, poemas que eu gosto e também sobre um pouquinho de opinião. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus, eu posso às vezes querer tretar com alguma opinião minha ou não, né? Mas, voltando ao assunto do vídeo, eu tô muito empolgado e cheio de ideias, cheio de temas para poder estar produzindo vídeo aqui para vocês e eu tô muito indeciso sobre o que fazer. E para poder me ajudar nessa indecisão, eu fiz uma enquete no Instagram para que vocês escolhessem qual seria o tema desse vídeo. E o tema escolhido foi a diferença entre terror e horror na literatura. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Antes de já entrarmos no assunto, eu preciso muito do seu apoio nesse primeiro momento. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva se você não for inscrito e me siga nas redes sociais. Aqui no canal eu tô com o objetivo já de bater os 200 inscritos. E essa é a terceira semana de vida do canal. Cara, eu tô muito feliz com o apoio que eu já tô tendo, mas eu preciso de mais. Então eu sempre vou estar pedindo, se inscreve aí, vai. Antes da gente entrar nesse assunto sobre o que dá medo, nada mais medo do que a gente tá sentindo agora do coronga, não é verdade? Então, por favor, se você puder, fique em casa, saia se for necessário que você trabalhe e tente consumir dos locais. Juntos, a gente vai conseguir superar essa pandemia. Pois bem, como eu sou escritor, eu gosto muito desses assuntos mais técnicos sobre a escrita. Porque eu acredito que quanto mais domínio técnico a gente tem sobre as construções narrativas, sobre as coisas que falam sobre como escrever melhor, melhor escritor nós seremos, né? Escritor e escritora, para você também que está me acompanhando. Então a gente vai começar a falar agora sobre as diferenças do horror e do terror. E nada mais justo do que falar sobre as diferenças do horror e do terror já puxando seus significados do dicionário, pra gente já ter aquela ideia básica sobre o que cada um é. Então eu vou olhar aqui pro ladozinho para me poder ler, junto com vocês, eu vou botar aqui em algum local desse vídeo, o significado da palavra terror. Qualidade ou particularidade do que é terrível. Condição de pessoa que sente pavor. Algo ou alguém que consegue aterrorizar. E por horror, nós achamos esse significado. Horror. Impressão física de repulsão, espanto, causada por algo de medonho. Sentimento de antipatia, aversão, ódio. E aqui, desculpa, mas essa aqui eu achei bem interessante e eu vou dar uma ênfase nela. Pessoa que repelente por sua fealdade. E fealdade é o mesmo que indignidade, de nada aí pelo telecurso de sinônimos aqui desse canal. O mais legal dessas duas definições é que a gente já começa a diferenciar o terror do horror. O terror, ele é mais uma coisa causada pela aflição psicológica e o horror pela aflição física sobre a coisa que a gente vai estar sentindo, né? Que o personagem vai estar sentindo dentro da literatura. Então a gente começa a sentir que o terror, ele é mais voltado para um medo psicológico sobre aquilo que ainda é imaginário. Então a gente não sabe muito bem o que está causando medo na gente, mas a gente tem aquela sensação psicológica de algo que pode nos atormentar. O horror não, o horror já é causado por uma repulsão física, seja ela pela audição, pelo paladar ou pela audição. Então quando a gente vê algo que nos causa asco, nos causa repulsão, a gente está sentindo horror. E quando a gente tem um medo psicológico, é o terror. E de forma bem mais objetiva e focada para a produção literária, e aqui eu quero deixar um parêntese, uma observação, um letreiro, alguma coisa bem grande piscando assim na sua frente, para você entender que eu não estou falando de horror e terror como um psicólogo, porque eu não sou psicólogo. E tampouco estou falando dentro de uma cadeia acadêmica, de um pensamento acadêmico. Eu estou trazendo para vocês uma informação breve, superficial sobre esses sentimentos que moldam e formam o psicológico humano e o caráter do ser humano, para que vocês possam entender melhor para a produção literária de vocês. Então há um abismo entre ter conhecimento sobre terror e horror para a produção literária e ter o conhecimento de terror e horror para o estudo acadêmico, para uma interpretação psicológica de uma pessoa. Então, gente, por favor, pelo amor de Deus, não ache que com o que eu estou falando aqui vocês vão estar aptos para andar pela rua apontando para o coleguinha e dizendo o que ele está sentindo ou deixando de sentir. Eu estou dando uma breve informação sobre sentimentos, sobre características da psicologia humana para a construção de personagens literários, para a construção de textos literários. Por favor, não confundam com informação acadêmica. Eu estou aqui dando uma palhinha para a gente poder escrever melhor. Isso não vai transformar ninguém aqui nesse vídeo em um psicólogo e
sair aí falando quem é quem, o que tá deixando de sentir ou não, beleza? Pelo amor de Deus, gente, não confundam as coisas. Então, quando a gente está falando de terror, a gente está falando sobre um medo psicológico que o personagem está sentindo pela a sua vida ou pela vida de alguém próximo. Então, quando o personagem sente terror, ele está primeiro sentindo medo de perder a própria vida. O terror ele mexe basicamente com a manutenção da vida do personagem que você está produzindo ou que você está lendo. Um exemplo bem básico para poder estar explicando isso para vocês é quando um personagem entra num beco escuro, ele olha para aquele beco, já fica na mão e fica pensando, meu Deus, eu vou morrer aqui nesse beco. Então, ou seja, a visão de ver um beco escuro, um local mal iluminado, sem ninguém, só ele ali sozinho, uma coisa assim meio louca, sabe? Você vai sentir o quê? O terror de perder a sua vida. Então você já sente aquele medo primordial de paralisia, de não conseguir andar, respiração ofegante. Tudo isso é causado pelo terror, porque o terror é o sentimento psicológico sobre a manutenção da vida. Então o terror sempre vai estar ligado a isso dentro da literatura. Há um caso ou outro que você vai poder ter um terror mais profundo, mas aí não vale muito a pena falar nesse vídeo porque o assunto vai se aprofundar demais. Já o horror, ele é a repulsão física. Então vamos supor que esse nosso personagem que entrou no beco, ele virou e falou assim, não, beleza, é só um beco escuro, eu não vou morrer aqui, vou continuar andando. Ele atravessa o beco com a respiração ofegante, com o medo de perder a vida por estar naquele local, e quando ele vira a esquina, ele se dá de cara com o algoz dele, todo coberto de sangue, com uma faca na mão, com a tripa pendurada e um sorriso na cara, só esperando ele para poder te dar uma apunhalada com a faca. Essa visão do algoz, todo coberto de sangue, com a faca suja, com um sorriso de psicopata, isso tudo causa ao personagem o horror, a repulsão física daquilo poder acontecer a ele, a materialização de algo que lhe causa o asco, né? A repulsão. Então, o horror ele é ligado a manifestações físicas que causam atormidade ao personagem. Deu para sentir a diferença entre os dois? Né? Claro que já dá para dar uma ideia de que o terror e o horror não são exatamente a mesma coisa. E na literatura eles são trabalhados juntos, na maioria das vezes. Você pode trabalhar um diferente do outro, separado, né? Melhor dizendo, um separado do outro que não vai causar nenhum problema. Mas na literatura, geralmente, o horror é trabalhado junto com o terror. E um não anula o outro, só potencializa. Só que é válido lembrar que o horror pode ser trabalhado separadamente do terror. Então, por exemplo, você está lendo alguma coisa e você se depara com uma descrição falando, sei lá, um pombo morto na rua todo aberto porque foi atropelado. Cara, isso vai me causar um horror, ver aquele negócio ali no chão e vai me causar repulsa, vai me causar um asco muito grande. Mas não vai me gerar o sentimento de que eu estou perdendo a minha vida, de que eu estou em perigo. Então o horror pode sim ser trabalhado separadamente do terror. Mas na literatura a gente sempre vai encontrar, tipo, 95% dos casos, o terror sendo trabalhado junto com o horror. Tá, aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, legal, já entendi o que é a diferença básica entre o terror e a diferença entre o horror, mas como é que a gente vai trabalhar isso na literatura? Então, eu trouxe aqui um exemplozinho básico de um dos autores primordiais da literatura de terror mundial, que é o Edgar Allan Poe. Eu trouxe ele porque ele tem um dos poemas que eu mais gosto, que é o poema do Corvo, é muito conhecido. Se você não conhece, por favor, leia. Se você gosta de literatura de terror, por favor, leia. E se você está escrevendo literatura de terror, por favor, leia. É sério, o Corvo, ele separou a literatura de terror em um novo patamar. E o Edgar Allan Poe usou uma técnicazinha nesse poema, que eu vou falar, né, sobre ela, que é uma técnica super simples, super fácil de ser aplicada e que pode te ajudar a melhorar o seu texto, quanto você quer fazer com que o leitor sinta a mesma coisa que o seu personagem. Eu vou ler aqui um trecho do poema do Corvo, do Edgar Allan Poe. Então eu vou olhar aqui para o lado para me poder ler, mas eu vou botar em algum local dessa tela aqui para vocês também poderem me acompanhar, beleza? Então vamos lá. Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais. Um alvo busto de Atena que ar por sobre meus umbrais pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais.
Tens os espectros tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivesse palavras tais, mas deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousado nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre meus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera. Augusto com essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos, mortais todos. Todos já se foram, amanhã também te vais. Disse o corvo, nunca mais. Vocês percebem que eu tirei um pedaço do meio do poema, não é o poema inteiro aqui, não tem o final do poema e nem o início do poema. Vocês percebem que a repetição do nunca mais do corvo que fala começa a causar no personagem uma aflição, que ele chega a questionar as coisas sobre mortalidade, olha só a questão da morte. Então ele começa a causar terror ao personagem. E, além disso, a figura do corvo que fala repetidamente, nunca mais, nunca mais. Se vocês lerem o texto, para quem leu e quem não leu, por favor, leia. O poema inteiro, o corvo só vai falando nunca mais. E isso começa a causar um horror ao personagem, porque a figura de um pássaro negro que entra de uma forma louca dentro da casa dele, pousa sobre um busto da Atena em cima do umbral da porta dele e repete e fala nunca mais, causa ao personagem horror. Então vejam como a figura do horror não está ligada estritamente a sangue, a morte, violência e blá 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 blá. O horror pode ser também questões mais profundas do imaginário humano, como um corvo que fala. E essa é a técnica que eu quero que vocês entendam que o Edgar Allan Poe usou e que muitos escritores de terror usam, que é a técnica da repetição. E a técnica da repetição nada mais é do que também uma técnica de mágica. Quando você começa a fazer repetições, você começa a usar artimanhas narrativas de repetição para poder reforçar o que o personagem está sentindo, o seu leitor começa a focar naquilo que você quer que ele foque. Você pega na mão do seu leitor e fala, olha, eu quero que você preste atenção nisso, 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 e de repente você vem com uma reviravolta. E essa reviravolta é o truque de mágica. Então, quando você usa uma repetição bem aplicada, você nada mais é do que um mágico das palavras. Caralho, velho. Vou patentear essa frase, gostei. É aqui que eu quero que vocês entendam. Essa é uma técnicazinha básica, uma técnica super tranquila de ser aplicada, você só tem que ter cuidado para não pesar a mão, que é a técnica da repetição. Numa literatura de terror, ela é muito usada para você poder focar a atenção do ser humano. E o ser humano é naturalmente induzido a ficar olhando para uma coisa quando ele é incentivado a ficar olhando somente para aquilo. Ficou uma frase meio repetitiva, mas é essa a ideia mesmo, entendeu? Você está fazendo um truque de mágica na construção narrativa para o seu leitor. Você está dando para ele um incentivo para ele ficar focando somente naquela coisa, até que você vem com uma reviravolta inesperada que para o leitor vai fazer com que ele tenha uma surpresa agradável, por mais que o personagem possa morrer, mas é uma surpresa, né, na leitura, na construção narrativa, para que ele entenda o que é aquele sentimento de aflição que o personagem está tendo ao viver um momento de terror e horror. E esse exemplo também eu quis muito trazer para vocês para desmistificar essa questão que o horror ele é uma coisa sanguinária. Não, o horror ele pode ser várias questões. Às vezes no seu íntimo, se você vê uma situação anormal, isso vai lhe causar tanto horror quanto ver um corpo todo aberto em cima de uma mesa. Como eu disse, eu estou fazendo um vídeo introdutório para vocês. Aqui eu não estou trazendo todas as questões do horror e terror. Eu estou falando basicamente a diferença entre eles e trouxe uma exemplificação do Edgar Allan Poe. E para não ficar só no Edgar Allan Poe, eu vou trazer para vocês também de uma entrevista muito boa que o Stephen King deu, falando sobre as diferenças entre terror e horror. E cara, é o Stephen King, né, velho? Vamos ver o que ele tem a falar, vou olhar aqui. Olha só, o Stephen King falou isso numa entrevista que ele deu. Ele distingue as categorias de terror, horror e repulsa. Opa, aqui ele tá falando de algo a mais, que é a repulsa. E eu quis trazer essa entrevista porque eu quero mostrar para vocês que esse tema é muito, mas muito profundo. Então olha só o que o Stephen King falou, né? Categorias de terror, horror e repulsa. No terror, há um tipo de apreensão do desconhecido. Porém, o monstro não aparece. Tudo fica por conta da imaginação.
No horror, o monstro se manifesta e causa uma reação física negativa, por sua anormalidade. Na repulsão, o monstro é grosseiro a ponto de causar nojo extremo. Cara, é o mestre do terror da literatura contemporânea falando o que é o terror, o horror, e ele deu um passo além nessa conversa que a gente está tendo, que é a repulsão. Mas vocês percebem o que ele falou aqui? Cara, bati a mão aqui no copo. Vocês estão vendo o que ele fala aqui? O terror é a manifestação psicológica do monstro, é a imaginação, é o nosso medo de perder a vida. O horror já é a manifestação física e repulsão física desse monstro. E a repulsão é algo mais grotesco, algo mais animalesco. Cara, assim, vocês veem, né? Tipo, Stephen King falando isso. Ele basicamente falou de uma forma super resumida. Ele é mestre, né? Ele falou de uma forma resumida tudo o que eu já disse anteriormente aqui no texto. E é isso que eu quero deixar para vocês. Esse vídeo sobre a diferença entre terror e horror é um vídeo introdutório. Cara, esse assunto ele é muito profundo. Dá pra gente falar horas sobre esse assunto. E ele não vai se esgotar. Aqui eu quis trazer para vocês uma coisa mais introdutória e eu quis finalizar o texto aqui com essa mensagem do Stephen King para vocês entenderem e terem condições de quem quiser procurar o melhor caminho para poder entender mais sobre esse universo de terror e horror na literatura. Então, gente, procurem Stephen King e procurem também os clássicos da literatura de terror. E vocês perceberam que aqui eu falei de 2 autores internacionais, né, mundiais. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha bons autores de literatura de terror. Gente, velho, sério, na boa. A gente tem muita gente boa escrevendo aqui no Brasil literatura de terror. Eu vou falar aqui 4 nomes, só para poder exemplificar mesmo. Mas vocês podem procurar o André Bianco, o Luiz Braz, o Túlio Cirqueira e a Romirley. Todos eles escrevem literatura de terror e horror. Cada um tem uma forma diferente de escrever. Todos escrevem muito bem. Se vocês não conhecem esses autores, por favor, conheçam. Eles são muito bons, porque para você se tornar um escritor bom, você tem que estudar e ler muito, né? Eu tenho a proporção que a cada texto que eu escrevo, eu tenho que ler pelo menos uns 5. Então, assim, e essa minha proporção ainda é pequena. Tem gente aí que lê, tipo, 20 coisas para poder escrever um pequeno texto. Então, por favor, gente, se vocês querem se aprofundar nesse tema de terror e horror, busquem ler mais, busquem estudar mais, porque quanto mais conhecimento você tem, mais condições você tem de escrever melhor dentro daquele estilo literário que você se sente confortável. Então, por favor, estudem, leiam e escrevam. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido trazer a informação de uma forma simples e objetiva para vocês. E, como eu disse, esse assunto dá muita pano para manga. Se vocês gostaram, a gente pode pensar em fazer um outro vídeo aprofundando mais, porque é um tema que, por mais que eu não escreva literatura de terror e horror, as técnicas narrativas que são muito empregadas nesses estilos são técnicas que podem ajudar outros estilos narrativos, entendeu? Uma coisa não fica restrita só ao terror e horror. Essa questão da repetição também pode ser usada em outras formas de escrita que não sejam para aterrorizar ninguém. Muito obrigado. Se vocês gostaram e não deixaram, deixe o seu link, se inscrevam, rumo aos 200 inscritos. E muito obrigado e até a próxima semana.